Vamos às compras. Paco Underhill. Você sabia que os compradores tendem a seguir uma lógica ao fazer qualquer compra? Se você quer realmente impressionar os compradores e transformá-los ainda mais em clientes reais, ou mesmo que você não trabalhe no varejo, vamos às compras. É uma leitura fascinante, pois mostra como seu comportamento de compra pode ser manipulado pelos varejistas para torná-lo mais propenso a comprar coisas, em especial as que você não precisa. Observando o comportamento de compras das pessoas reais, os varejistas podem aprender como melhorar suas lojas e otimizar a conversão de compradores para clientes. Onde quer que você vá, seja online ou offline, você vê oportunidades de comprar coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas não estão mais dispostas a comprar alguma coisa só porque já decidiram que precisam ouvir uma propaganda. Em vez disso, as decisões de compra são cada vez mais feitas dentro das lojas. Isso ocorre porque dentro de uma loja, as pessoas podem ser induzidas a fazer compras por impulso, coisas que eles acham que podem precisar quando as veem. Se você é proprietário de uma loja, o primeiro passo é fazer com que as pessoas entrem. Mas nem todo mundo que entra realmente faz uma compra, então você precisa encontrar uma maneira de converter esses compradores casuais em compradores fiéis. Vários fatores influenciam essa taxa de conversão. Por exemplo, apenas fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo dentro da sua loja aumentará a probabilidade de elas comprarem alguma coisa. Então, faça da sua loja um ambiente onde as pessoas desejem permanecer. Por outro lado, algumas características podem prejudicar sua taxa de conversão, como filas longas. Observando o modo como as pessoas compram, podemos aprender a melhorar as lojas para otimizar essa taxa de conversão, concentrando-nos em aspectos como o design da loja, organização do produto e tarefas dos funcionários. Um dono de uma banca de jornal observou seus clientes por um tempo e percebeu que a maioria deles era coreana. Com essa concepção, o dono passou a se abastecer de revistas coreanas e, consequentemente, aumentou muito suas vendas. Observando as necessidades e tendências humanas básicas, as lojas podem facilmente ser mais confortáveis para os compradores. Não é preciso dizer que os donos das lojas querem que as compras sejam uma experiência agradável e confortável para os seus clientes. Isso significa que as limitações físicas e os hábitos dos compradores devem ser levados em conta ao projetar uma loja. Primeiro de tudo, os compradores devem ser capazes de transportar os produtos que pretendem comprar. Assim, os cestos de compras, sacos ou recipientes semelhantes devem ser colocados em toda a loja para os compradores pegarem facilmente. Como o objetivo é que os compradores comprem tantas coisas quanto possível, quanto mais espaçoso for o cesto, a sacola ou o carrinho, melhor. Na verdade, foi demonstrado que carrinhos de compras maiores realmente contribuem para as pessoas que compram mais coisas. Outro aspecto importante a considerar é a forma como as pessoas se deslocam dentro de uma loja e como isso deve afetar sua colocação de produtos. Por exemplo, os compradores tendem a avançar nas lojas e relutam em retroceder. Isso significa que é improvável que retornem às áreas pelas quais já passaram. Ao mesmo tempo, os compradores tendem a ser atraídos para a direita. Eles preferem caminhar e procurar itens à direita. Isso significa que qualquer produto que a loja tenha realmente a intenção de vender ou mesmo exibir para os compradores deve ser exibido à direita. Os compradores estão muito mais propensos a comprar por um período prolongado e, eventualmente, a comprar mais produtos se a experiência for confortável e sem esforço. É preciso ativar um modo compra antes que os clientes entrem na loja. Ao entrar em uma loja, os compradores geralmente não estão prontos para começar a fazer compras imediatamente. Em vez disso, primeiro precisam fazer uma transição para o modo de compras e, portanto, devem receber um espaço que permita que eles cheguem adequadamente à loja. Isso significa que quaisquer ofertas especiais que sejam escritas perto da entrada provavelmente não serão efetivas, uma vez que os compradores ainda não estão prontos para considerar sugestões sobre o que comprar ao entrar. Pela mesma razão, os funcionários de vendas que abordam as pessoas na entrada de uma loja têm mais probabilidade de assustar os clientes do que atraí-los. É por isso que as lojas precisam estabelecer uma zona descompressiva, que reduz a velocidade dos compradores e permite que eles façam a transição de fora para dentro da loja. Essa zona pode ser instalada logo na entrada, usando iluminação e textura do piso para destacá-lo.
Uma vez que as pessoas estão dentro, elas precisam ser guiadas e ter sua atenção dirigida. Isto é conseguido através da publicação de sinalizadores. Ao posicioná-los, o modo natural de agir e pensar das pessoas deve ser considerado. Por exemplo, sinais devem ser colocados de forma a interromper a linha de visão natural dos compradores. Além disso, os processos de pensamento dos compradores devem ser levados em conta. Por exemplo, é provável que compradores próximos a uma prateleira de óleo de motor estejam pensando em seus carros. Portanto, um varejista experiente colocaria um cartaz lá, lembrando os compradores de comprar limpadores de para-brisas substitutos também. A quantidade de informação que pode ser colocada depende muito do contexto. Por exemplo, em fast foods, as pessoas provavelmente não lerão o cardápio muito bem enquanto estiverem na fila. No entanto, enquanto esperam por sua refeição, as pessoas muitas vezes estudam o cardápio com grande detalhe. Portanto, o menu pode conter muitas informações, mas deve ter como objetivo fazer sugestões para a próxima visita do cliente. É importante considerar as diferenças comportamentais entre grupos de compradores. Homens e mulheres têm papéis sociais muito diferentes, que se manifestam como diferenças no comportamento de compra, e os varejistas experientes devem entender isso. Por exemplo, as mulheres geralmente passam mais tempo dentro de uma loja e tendem a comprar mais. Os homens, por outro lado, são mais propensos a comprarem por impulso. Quando se trata de exibir produtos, as lojas devem considerar o gênero do comprador em potencial. Por exemplo, o equipamento de gramado geralmente é comprado por homens. Portanto, os cortadores de grama em exibição em uma loja provavelmente enfatizarão a potência do motor, em vez de, por exemplo, as cores. Em geral, as lojas devem se esforçar para ajudar homens e mulheres a comprar confortavelmente pelo maior tempo possível. Um exemplo seria ter uma loja de roupas, onde as mulheres são mais propensas a comprar por períodos prolongados, ao lado de uma loja de computadores, onde os homens são mais propensos a comprar por períodos prolongados. Dessa forma, homens e mulheres fazendo compras juntos ficarão felizes em permanecerem nas lojas. As lojas também devem levar em conta o fato de que os papéis sociais dos homens e das mulheres estão mudando, por isso devem estar dispostos a se adaptar de acordo. Por exemplo, a maioria das mercadorias não é mais comprada exclusivamente por homens ou mulheres. Portanto, os produtos devem ser atraentes e acessíveis para ambos os sexos. Uma solução seria, por exemplo, contratar balconistas para vender produtos tradicionalmente considerados masculinos, como computadores. Além disso, se os produtos forem exibidos exclusivamente como masculinos ou femininos, os compradores homossexuais podem sentir que precisam sair cada vez que compram esses produtos. As diferenças entre os grupos de compradores estão mudando constantemente, e os varejistas experientes irão monitorá-los de perto e se adaptar de acordo. Além do gênero, a idade é outra característica que varejistas e designers de produtos devem considerar. Por exemplo, o crescente número de clientes mais antigos e suas necessidades devem ser atendidos. Não apenas os idosos irão compor grande parte da população no futuro, mas provavelmente também tenderão a gastar mais, porque terão vivido em tempos de prosperidade econômica. Então, como designers de produtos podem levar em conta as necessidades dos idosos? Em primeiro lugar, os produtos devem ser projetados de modo a serem acessíveis a pessoas mais velhas. Por exemplo, as fontes devem ser maiores para que as pessoas com baixa visão possam vê-las. Listas de ingredientes e rótulos nutricionais, em particular, precisarão de fontes muito maiores, porque são de interesse especial para os idosos. Além disso, os produtos tecnológicos não podem mais ser destinados exclusivamente aos jovens e devem ser mais acessíveis para os idosos. Da mesma forma, os ambientes de compras devem ser adequados para pessoas idosas. Isto significa que não só devem ser fisicamente acessíveis, por exemplo, para pessoas em cadeiras de rodas, mas também que os funcionários devem incluir funcionários de vendas mais antigos com os quais os idosos possam se relacionar. Atualmente não é dada atenção suficiente às necessidades dos idosos ao projetar produtos e lojas. Isso irá inevitavelmente mudar, já que os idosos formarão uma parte cada vez maior da população. As crianças são grandes influenciadoras no momento das compras. As crianças muitas vezes acompanham os pais quando vão às compras e, consequentemente, podem influenciar grandemente o comportamento de compra dos pais. O que isso significa para os varejistas?
Em primeiro lugar, as lojas devem ser amigáveis para crianças, o que significa que devem ser seguras e fáceis de navegar, ou os pais não querem entrar com os filhos. Isso significa que, como as crianças gostam de tocar e interagir com o ambiente, quaisquer itens perigosos, como tomadas elétricas, devem ser mantidos fora do alcance das crianças, e quaisquer itens pesados devem estar presos para que não caiam. Ao mesmo tempo, as lojas devem ser acessíveis para pessoas com crianças pequenas. Assim, quando possível, evite escadas e certifique-se de que as portas são automáticas e os corredores de largura. Em segundo lugar, as lojas também devem considerar que as crianças exigem atenção dos pais, tornando mais difícil conseguir a atenção total de um adulto para fazer uma venda. Portanto, faz sentido que as lojas forneçam distrações para as crianças, como áreas dedicadas ao lazer, para que os pais possam fazer compras sem impedimentos. Por fim, os varejistas precisam entender que as crianças podem opinar nas decisões de compra de seus pais. Isso significa que os produtos devem ser exibidos de forma que atraiam as crianças e eles possam facilmente pegá-los na prateleira. No entanto, isso não deve ser exagerado, pois os pais serão cautelosos com produtos que parecem obviamente orientados para a manipulação de crianças. Fazer compras não é apenas o ato de comprar algo, mas sim uma experiência. Os clientes precisam ter permissão para tocar e experimentar os produtos que podem comprar. É por isso que muitas lojas hoje tentam envolver os compradores com produtos, tentando-os a experimentá-los. Uma maneira de fazer isso é apresentar produtos para que as pessoas possam vê-los em ação. Isso pode significar, por exemplo, exibir móveis como parte de uma sala totalmente decorada. Uma dimensão adicional na experiência de compra é encontrar maneiras de engajar mais os sentidos dos compradores. Muitas lojas usam hoje não apenas música de fundo, mas também perfumes de fundo que ajudam a criar uma experiência de compra mais completa. É importante notar que as compras devem ser uma experiência exclusivamente positiva. Os varejistas devem garantir que os compradores se divirtam, o que significa que ficam satisfeitos em passar longos períodos na loja, mas não são obrigados a fazê-lo. Isso significa que as mercadorias devem ser colocadas nas lojas para que as pessoas que estão com pressa possam escolher rapidamente o item desejado. Além disso, os tempos de espera e de linha devem ser minimizados, especialmente no caixa, porque é quando a experiência de compra se transforma em compras reais. Portanto, os compradores devem passar por essa fase o mais rápido possível. A internet é um grande aliado do ato de comprar. As compras online se tornaram muito mais comuns, mas ainda restam alguns problemas que as lojas online não conseguiram resolver. Por exemplo, quando os clientes enfrentam problemas com um produto, ainda é difícil obter suporte ao cliente. As lojas físicas têm funcionários de vendas que os clientes podem abordar diretamente, mas em lojas online pode ser difícil saber com quem entrar em contato. No entanto, lojas de tijolo e argamassa podem se beneficiar da internet e dos serviços online que ela permite. De fato, o futuro provavelmente não trará o fim das lojas físicas, mas sim uma convergência entre elas e a internet. Um exemplo dessa tendência é o fato de que os produtos da Apple não vêm mais com folhetos de instruções. Em vez disso, os compradores recebem um link online para as informações. Outro exemplo é que, no Japão e nas Filipinas, a tecnologia de internet móvel já permite que os clientes paguem por produtos usando seus celulares, sem troca de dinheiro. Esse desenvolvimento significará que as lojas se tornarão menores e, portanto, mais ecologicamente corretas, porque elas se tornarão pontos de distribuição, armazenando produtos que os compradores encomendaram online mais cedo. Insta Insight. As inovações que reduziram os custos de fabricação criaram um mercado onde agora há mais do que os clientes têm tempo, dinheiro ou desejo de comprar. As empresas estudam o comportamento dos compradores nas lojas para descobrir como vendê-los mais. O planejamento cuidadoso do layout das lojas, incluindo a colocação de mercadorias e cartazes, incentiva os clientes a irem mais para as lojas e permanecer por mais tempo. Corredores de lojas amplos, contato com vendedores e entretenimento para as crianças incentivam a navegação. Uma longa espera em filas desencoraja as vendas. Confusão resultante de sinalizações ruins ou falta de vendedores diminui a probabilidade e o tamanho das compras. Quanto mais tempo os compradores ficarem na loja, mais produtos eles verão. Quanto mais eles veem, mais eles vão comprar. A distribuição uniforme de compradores em toda a loja maximizará o potencial de vendas.
Áreas vazias são oportunidades perdidas de venda. Cestas e carrinhos de compras convenientemente colocados aumentam a quantidade que cada pessoa vai comprar. Homens e mulheres fazem compras de maneira diferente. As mulheres passam mais tempo comparando e pedem ajuda aos vendedores. Os homens fazem mais uso da tecnologia e das grandes compras e leem informações sobre produtos para conselhos. Fazer compras é uma experiência sensorial. O toque, a visão, o cheiro, o som e a comida, gosto, convidam os clientes em potencial a participar mais ativamente da experiência de compra. Neste livro, você aprendeu que os varejistas precisam fazer compradores fazerem mais do que apenas compras. Eles devem ter uma experiência positiva e confortável. Para fazer isso, devem observar atentamente o comportamento de seus clientes e ajustar de acordo. No nível mais básico, isso significa levar em conta os atributos físicos e mentais humanos básicos, bem como as diferenças entre os grupos de compradores.